Filmes de época. Como é que são esses filmes de época? Por que as pessoas gostam tanto de filme de época? Vamos falar sobre os filmes que se passam no passado, em alguma época romântica. Meu nome é Marcos Kligman, estou aqui em Pelotas, o fundo tem o Mercado Público de Pelotas e este é o canal Audiovisual. Pessoal, filme de época as pessoas gostam porque elas gostam de se transferir para uma outra época. Elas sonham que estão em um período mais romântico, que isso na verdade não é bem assim, né? Em outras épocas não havia tanto essa questão romântica como a gente projeta, né? A gente projeta num filme tipo coisas lindas, românticas, mulheres muito bem vestidas, grandes vestidos e salões muito nobres, mas na verdade uma época mais antiga havia muito menos nobreza do que agora. Havia menos pessoas alfabetizadas, havia menos salões nobres do que existem agora. São outras formas, mas geralmente a gente pega uma outra época para sonhar. Então, da mesma forma, no futuro, os filmes de ficção científica, a gente sempre escolhe utopia ou distopia, ou seja, ou é um futuro maravilhoso com que a tecnologia serviu para o progresso, mas os filmes de distopia, por exemplo, a tecnologia não serviu para o progresso, a tecnologia evoluiu e é o que acontece mais na prática, assim, a tecnologia evolui, mas ela não se reflete em progresso, tá? E, bom, filmes de época eles costumam ser mais caros de serem feitos, porque eles exigem muito da direção de arte. A direção de arte precisa pesquisar, precisa criar vestidos, e esses vestidos não são exatamente como se usava naquela época. Porque eu já vi muito isso, principalmente em novelas brasileiras, que um filme de época e uma mulher aparece com um decote mostrando o peito, sabe? Isso é muito estranho, isso não tem a ver com a época. Isso tem a ver com como hoje em dia seria feita a leitura daquela época, mas sempre com uma visão de hoje. Então toda roupa, não se pega uma roupa de um museu e se faz uma cópia, se produz uma roupa nova de como é que era essa época. Então às vezes se é uma comédia romântica de época, a roupa vai ficar mais colorida do que era na época. Ou então se era uma novela, por exemplo, as pessoas todas vão morar em palácios, mesmo sendo uma pessoa de classe média vai morar numa casa espaçosa. E a questão do espaço também é importante a gente falar sobre filmes de época. Existe uma vantagem de gravar em casas antigas, que é a distância focal. Por exemplo, eu estou aqui a mais ou menos uns 2 metros da câmera, tá? Essa é uma distância focal. Se eu resolvesse botar a câmera mais longe e aproximar com o zoom da lente, eu teria uma qualidade de imagem melhor para o meu rosto. Eu ia ficar com uma cara mais grandiosa e o fundo ia poder ser trabalhado de uma outra maneira, mas enfim, existem vantagens da gente gravar com um recuo de câmera maior. E quando é numa locação de um momento atual, quando eu vou pegar um apartamento atual, os apartamentos atuais são menores. Aqui em Pelotas, cada sala é enorme. As janelas são grandes, elas entram bastante luz. Então, sim, tem uma vantagem técnica de se gravar em casas antigas, nem que o filme não seja de época. Mas também existe uma desvantagem em termos financeiros, porque é preciso recriar todo um período. Imagina, vai gravar numa cidade antiga como essa aqui. Eu coloquei a câmera de modo que só aparecessem coisas antigas, mas a gente está vendo ali uns toldinhos moderninhos, a gente está escutando uma musiquinha de batistaca no fundo, vai ter um prédio atrás na paisagem que vai ter que apagar com correção digital na pós. Então é um pouco mais caro de se fazer filme de época. Considere, é difícil. A direção de arte de um filme de época custa mais caro. 2 tipos de filmes são os que custam bem caro. São os filmes de época e são os filmes de água, tipo navio, barco. Esses filmes custam uma fortuna. Então tá, falamos um pouquinho sobre filme de época. Também tem uma coisa que se usa muito, que é um erro muito comum de filme de época, que é imaginar a luz daquela época. Então, por exemplo, ou às vezes as pessoas botam uma coisa muito colorida, ou então muito marrom. Vocês já devem ter visto em vários memes, né? Parece que na cidade do México é tudo cor de poeira, sendo que isso não é verdade, gente. Que Nova York é tudo meio azulado, mas isso não é verdade, gente. Isso é só
uma gramática, uma gramática fílmica. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, o que é gramática fílmica, tá? Então confiram, fiquem nesse canal, porque semana que vem vai ter gramática fílmica. Eu decidi agora o tema. Feito, pessoal, beijo, se inscrevam, eu preciso que vocês se inscrevam, que apertem o sininho, que deem like nesse vídeo, que ajudem a compartilhar ele, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até o próximo vídeo, gramática fílmica no próximo.